Salve, salve, primeirão! Tudo bem? Aí na Biologia 2 a gente está vendo Zoologia dos Invertebrados. Já falamos aí dos poríferos, dos quinidários, dos platelmintos, dos vermes nematóides. E agora vamos aqui falar do quinto filo animal, né? O filo molusca, os animais de corpo mole. Tá? Animais incríveis, né? Bonitos, tá? Que vivem em diversos ambientes. Tá certo? Vamos lá. Bom, características gerais dos moluscos, né? Apresentam um corpo mole, por isso que dá o nome do grupo, tá? E é o segundo maior filo, né, do reino Animalia em número de espécies descritas, né? Mais de 150 mil. Ou seja, aqui está perdendo somente para os artrópodes, né, em número de espécies, né? Porque os artrópodes aí chegam a quase 1 milhão de espécies. São triblásticos, apresentam os 3 folíolos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá? E uma novidade, surgiu aqui o celoma verdadeiro, né? Eles são eucelomados, tá? A mesoderma lá é totalmente preenchida aí pelo celoma, tá? E são animais bilatérios, ou seja, simetria bilateral, né? Cortando o molusco ao meio, o lado esquerdo, externamente falando, é igual ao lado direito, em um plano de simetria. Bom, geralmente apresentam uma concha calcária, tá, que vai auxiliar aí no suporte, na sustentação esquelética, né, do corpo. E a maioria vive no mar, outros em terra firme e também em água doce. Tá? Nós temos aqui caramujos, caracóis, polvos, lula, lesma, tá? Mexilhões, né? Diversos tipos aqui de moluscos, tá certo? Polvo, caramujos, né? Ostras, ok? Bom, organização corporal dos moluscos. Pessoal, o corpo de um molusco ele é dividido em 3 partes: cabeça, pé e saco visceral. Tá? Na cabeça, né, concentra órgãos sensoriais. Né? Nós temos aqui, então, tentáculos, né, sensoriais, no caso, os olhos, né, que são geralmente em cima dos tentáculos, aqui nessas pontinhas, tá certo? Eu tenho aqui uma característica chamada cefalização, tá? Ou seja, foi a primeira vez no mundo animal, Gleus, que surgiu uma cabeça desenvolvida, né? Até então não tinha uma cabeça aí, né? Lá nos vermes a gente tinha a região anterior do corpo e região posterior, né? Não tinha ainda, aqui é a cabeça, não tinha uma cabeça. Então a cabeça surgiu aqui, tá? E aí, para que se originasse a cabeça, né? Existe aí uma característica, né? Embrionária, né, chamada cefalização, tá? Ou seja, o conjunto de órgãos, né, que deu origem aí à formação dessa cabeça desses animais, tá certo? Eles buscam ativamente o alimento, no caso, né? Caso aqui dos gastrópodes e cefalópodes. Nos bivalves a cabeça é ausente ou praticamente reduzida, tá certo? Né? O pé, que tem várias funções, deslizar, nadar, cavar, né? Por exemplo, alguns moluscos usam o pé para nadar, que é o caso dos polvos e lulas, né? Que usam lá os tentáculos e tudo para nadar e capturar suas presas. Os caramujos, caracóis e lesmas, por exemplo, utilizam o pé para deslizar, né? Eles deixam lá um rastro viscoso lá à medida que vão deslizando. E as ostras usam o seu único pé, né, para cavar. Ela põe um pezinho para fora, ele vai cavando para se esconder na areia de predadores. Bom, o saco visceral é o conjunto dos órgãos aí, né, que são todos guardados, né, todos unidos, tá? No caso aqui do molusco como esse, o saco visceral está aqui guardado aqui na concha, né, acoplado aqui no pé, tá certo? A gente tem aí as vísceras, né, os órgãos internos. Bom, as classes dos moluscos. Nós temos aqui 7 classes, tá? A primeira delas é a classe Aplacófora, ou seja, moluscos que não apresentam concha, né? Como tem um corpo mole, eles são meio que semelhantes a vermes, né? Então, eu tenho aqui uma transição ainda, né, de um animal, um verme para um molusco, né? Ainda não é totalmente um verme, mas também não é um molusco desenvolvido, né? Então a gente tem aqui, né, esses organismos, né, que se assemelham a pequenos vermes. A classe Monoplacófora, né, que apresenta uma concha em forma de placa que recobre todo o corpo, ou seja, tem uma concha só,
tá? E o molusco vive praticamente aqui dentro dessa concha, né? Como mostra aqui, né, essa imagem, tá? Eles vivem em profundidades entre 2.500 a 6.500 metros, tá bom? Bom, classe Polyplacóphora, a concha é formada por 8 placas encaixadas sobre o dorso, né? Então você vê aqui o encaixe perfeito aqui, né, dessas placas aqui, né, dessas 8 placas, tá bom? E o pé desenvolvido permite o animal rastejar sobre rochas submersas. A gente tem aqui como exemplo o Acanthopleura sp, né, que é esse molusco aqui poliplacóforo, né? Classe Scaphopoda, tá? A concha lembra uma pequena presa de elefante, oca e aberta nas duas extremidades, ó. Parece um dente, né, de elefante. Aqui o molusco ele fica aqui dentro, né? E ele costuma aqui aparecer aqui nessa região aqui, né? Vivem enterrados na areia ou no lodo. Então a gente tem aqui o caso do Dentalium, né? Que é um representante aqui dessa classe Scaphopoda. Bom, e agora as 3 classes principais de moluscos, né? A classe Bivalvia, tá? Que eu tenho aqui as ostras, os mexilhões e as vieiras. Tá? Isso que significa bivalve, 2 válvulas, uma válvula superior e uma válvula inferior, cobrindo e guardando todo o corpo mole do animal, tá certo? Apresentam 2 válvulas articuladas em uma espécie de dobradiça elástica. Então, quando ela abre, você encontra lá o corpo todo do animal, certo? Essa dobradiça elástica nessa região aqui, né, faz com que ela possa, no caso, abrir e fechar. Bom, vivem no mar ou em água doce. São filtradores, são animais que vão filtrar a água, né? A água vai entrar por um sifão inalante e aí, à medida que ela circula por dentro do corpo do animal, eles vão retirando os nutrientes, tá certo? Muitas espécies se aderem a rochas e a outros substratos submersos, né? Algumas espécies de mexilhões, eles apresentam uma estrutura chamada bisso, né? Que acaba fazendo com que eles possam ficar presos aí, né, em navios, carcaças de navios, né, e etc. Bom, eu tenho aqui as ostras e os mexilhões. Aqui é mostrando, né, o primeiro vídeo aqui de vários que nós teremos. Olha só, aqui é mostrando para vocês aí o comportamento aí de um molusco bivalve, né, como é que ele se locomove e tudo mais. Olha só. O bichinho é irritado, né? Se escondendo, não quer aparecer. Legal. Classe Gastrópoda. Eu tenho aí o estômago ligado ao pé. A cavidade gástrica unida ao pé musculoso, né? Ou seja, né, caramujo, caracol e lesma, tá? Esses animais eles apresentam exatamente esse pé musculoso e a cavidade digestiva, né, totalmente presa aqui no pé, tá? Apresentam espécies em 3 hábitats diferentes. Nós temos aqui em terra firme, água doce e no ambiente marinho. A maioria apresenta uma concha espiralada, em outros a concha é reduzida, tá? E ainda existem algumas espécies sem concha, né? Então eu tenho aqui caramujos, caracóis, lesmas. A lesma, por exemplo, ela não apresenta concha, né? Bom, o movimento aqui de um caramujo, né? Note aqui os tentáculos sensoriais aí, né? Que ele está olhando direitinho, né? Para ver para onde é que ele está indo, tá? E ele está deslizando, deixando aí aquele rastro de muco, né? Que é produzido aí pelo pé musculoso aí. É lindo um animal desses, né não, gente? Show! Classe Cefalópoda. Se não a classe mais incrível dos moluscos, tá? A cabeça ligada aos pés. Quando se olha para um animal desse, só vê 2 coisas: cabeça e tentáculos, tá bom? São exclusivamente marinhos, né? Não existem cefalópodos em água doce, tá? Alguns apresentam uma concha interna, outros apresentam concha externa espiralada,
e dividida em várias câmaras, e ainda existem algumas espécies sem concha. Tá? Eles também apresentam células epidérmicas denominadas cromatóforos, né, que permitem aí a mudança de cor, como se fosse um camaleão. Né? No caso, serve para que eles possam se camuflar aí, né, no ambiente para fugir de predadores. Além disso, esses animais, além de se camuflarem, né, com os cromatóforos, eles ainda apresentam uma bolsa de tinta, né, que no caso eles liberam quando estão aí em perigo, né, e essa tinta preta ela acaba deixando a água meio escura, né, e aí os predadores não conseguem visualizar. Então assim, eles além de se camuflar, lançam essa tinta preta aí para confundir totalmente os predadores. Tá certo? A gente tem aqui polvos, tá? Octopus, né? Octópodes, a lula, né? Lulas que apresentam 10 tentáculos, né? São decápodes, os náutilos e sépias, ok? Bom, vamos ver aqui o comportamento de um polvo, né? Olha só, utilizando os tentáculos aqui para nadar. Olha só aí. Acredito que ele vai utilizar os cromatóforos para mudar aí de cor para poder se esconder aí no ambiente, né? Olha só. Aí. Fica bem parecido aí, ó, né, com o local, usando aí sua camuflagem. Muito show, muito show. E agora eu vou mostrar para vocês o maior invertebrado, né, que é a lula gigante, que é um animal aí fantástico, né, sensacional. Queria também falar que as lulas gigantes são animais que muito incomum o surgimento desses animais em águas rasas, né, acontece quando ou eles são capturados em rede de pesca ou então quando eles vêm buscar algum alimento. São animais também predadores, né? E eles também têm um predador natural, que é a baleia cachalote. Esses animais eles acabam disputando, né? Eles brigam lá, briga de gigantes, podemos falar assim, porque as baleias cachalotes elas têm a característica de morder esses animais e aí elas saem levando eles até eles meio que se rasgarem, já que tem um corpo mole, e aí a cachalote come, né, a lula, tá certo? Só que as lulas elas também não deixam barato, né? Elas acabam meio que ferindo e rasgando, né, deixando ferimentos nas cabeças das baleias cachalotes, porque os tentáculos das lulas apresentam ventosas, né, e alguns ganchos, né, que meio que rasgam, né, a pele dos mamíferos, no caso. Tá certo? Então vamos ver aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, tá, uma lula gigante. Uma lula gigante foi devolvida ao mar depois de chamar a atenção de especialistas e curiosos no Japão. O imenso molusco de 4 metros de extensão foi descoberto por pescadores no dia 24 de dezembro no porto da cidade de Toyama, no noroeste do país. Um mergulhador ficou responsável por guiar a lula de volta a águas mais profundas depois de alguns dias. O dono de uma loja de mergulho se surpreendeu com a força do animal e afirmou que teve o braço machucado pelas suas ventosas. O curador de um aquário local visitou o porto e ficou impressionado com o tamanho da criatura misteriosa. Lulas gigantes são capturadas às vezes pelas redes de pescadores japoneses, mas ver uma assim tão grande e viva é algo muito raro. Show, né, pessoal? Que animal incrível. Olha aí. Muito massa. Bom, anatomia e fisiologia dos moluscos. Primeiramente falando aqui do revestimento corporal e estrutura da concha. Tá? Eles apresentam uma epiderme rica em glândulas, né, que vão produzir muco, tá? E glândulas que vão formar a concha. Tá? A concha, pessoal, ela serve de sustentação esquelética do animal. É como se fosse o esqueleto dos moluscos. Tá?
e ela é constituída de carbonato de cálcio, né, CaCO3, a fórmula química. Aqui é mostrando as 3 camadas, né, que a concha apresenta, né? Aqui é a concha vista, a parte externa da concha, né? E eu tenho aqui a primeira camada, que é a camada mais externa da concha, que é o perióstraco, tá? A camada abaixo do perióstraco, que eu tenho a camada prismática, no caso, né? E a camada nacarata, tá certo? Que é a mais interna aqui, já próxima aqui do manto, tá? Desses animais aí. Incrível, né? Essa concha aí de proteção. Bom, sistema digestório. Vamos falar agora como é que esses animais aqui realizam aí, né? Como é que os nutrientes são absorvidos aí, né? Eles digerem e absorvem os nutrientes. Bom, o sistema digestório aqui dos moluscos, ele é completo. Eles apresentam boca e ânus, tá? A gente viu aí que o surgimento do sistema digestório completo foi no grupo dos nematóides, né? Foi a primeira vez que surgiu ânus, né, no mundo animal. Vocês viram aí que as lombrigas, elas tinham apenas a boca, né, o intestino, que era o tubo interno do corpo, que começava na boca e terminava no ânus. Aqui não. Agora esses animais, eles são dotados de vários órgãos aqui, né, úteis aqui no sistema digestório, né? Vão ter aqui estômago, intestino, esôfago, tá certo? E, né, eles têm realmente um sistema digestório mais complexo em relação aos vermes, tá? A digestão em gastrópodes, primeiramente, porque a gente vai especificar aqui a digestão em moluscos gastrópodes, digestão em moluscos bivalves e digestão em moluscos cefalópodes, tá? Nos gastrópodes, caramujo, né, lesma, caracol, a digestão nesses animais ela é extracelular e intracelular, tá? Ou seja, na boca, que nós teremos aqui a presença de glândulas salivares, já começamos aqui a digerir o alimento. Então, o animal ele já começa a digerir, né, o alimento da boca. Eu digo então que a digestão já vai começar sendo extracelular. Ao cair na cavidade intestinal, as células vão absorver esses nutrientes e aí eles terão digestão intracelular, tá? Uma característica também exclusiva do grupo dos moluscos é a presença da rádula, que é uma língua raladora ou raspadora, né? Essa estrutura aqui, ó, tá? O caramujo ele vai comer um pedaço de folha, por exemplo, né? E os músculos dessa região realizam um movimento fazendo com que esses dentes aqui da rádula, eles meio que comecem a raspar, né, os pedaços do alimento, né? Começa a triturar, começa a ralar, né, o alimento, tá? Então assim, na boca começa a primeira etapa da digestão aí pelas glândulas salivares, né? O alimento vai passar pela faringe, que vai servir como via de passagem, que é conduzido para o esôfago. O esôfago, através de peristalse, empurra o alimento para o estômago, onde lá, né, eles vão ter a presença do suco gástrico, que será utilizado aí na digestão, tá, do alimento. Uma cavidade também que surgiu aqui nos moluscos, né, foi a cavidade do hepatopâncreas, que é uma cavidade aí rica em enzimas digestivas, que vai auxiliar, tá, na digestão desses animais. Bom, o que não é aproveitado pelo corpo do animal é transformado em fezes, tá, e eliminado aí pelo ânus, tá? Só lembrando que lá no intestino ocorre a absorção aí pelas células intestinais, né, dos nutrientes. Beleza? Bom, vamos lá. Digestão em cefalópodes, né? Nos polvos e nas lulas, a digestão ela é exclusivamente extracelular. Esses animais eles não têm digestão intracelular, tá bom? Então assim, o que é que acontece? O deslocamento do alimento por peristalse, ou seja, durante todo o trato digestivo desse animal aqui, o alimento ele é conduzido por peristalse, né? Movimentos involuntários que ocorrem aqui, né, nos órgãos do sistema digestório desse animal, tá certo? E eles apresentam, né, uma estrutura chamada seco gástrico, onde ocorre a maior parte da digestão. Ou seja, do seco gástrico ele já lança aí para os nutrientes para serem distribuídos para o corpo. Ou seja, eles não têm aí, né, uma digestão intracelular, tá certo? Então, nesses animais é exclusivamente extracelular. Nas lulas, né, elas apresentam uma estrutura meio que parece semelhante a um bico, onde elas acabam que rasgando aí a carne dos animais. E a rádula desses animais também, elas têm uma característica aí de, além de ser raladora, ela também pode ser trituradora, tá certo? Então, tudo isso faz parte aí
para que eles possam arrancar pedaços aí do animal para facilitar na digestão. Tranquilo? E a digestão em bivalves, né? Para começar, eles são filtradores, né? São animais que vão retirar aí os nutrientes da água. A digestão pode ser extracelular e intracelular, tá? Ou seja, além de filtradores, eles têm as duas digestões, tá? Então a água vai entrar pelo sifão inalante e vai sair pelo sifão exalante, tá? Na medida que vão seguindo os órgãos do sistema aqui digestório desses animais, tá certo? A boca, a rádula, pálpos labiais, tá certo? A faringe, né? O esôfago, o estômago, eles apresentam duas estruturas aqui que também auxiliam na digestão, que é, né, o estilete cristalino e o escudo gástrico, né, que são estruturas aí que vão produzir enzimas que vão facilitar aí na digestão também desses animais. Pode ocorrer o caso de uma partícula estranha, né, um grão de nutriente, qualquer coisa, uma pedrinha, por exemplo, pequena também pode entrar, dela não ser digerida, e aí ela pode acabar se transformando em uma pérola, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Formação das pérolas nas ostras. Olha só, a produção da pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal, né? Quando ocorre a penetração de corpos estranhos, como grãos de areia, tá? Parasitas, pedaços de coral ou rochas, entre a concha e o manto, tá? Quando esse corpo estranho está no interior da ostra, o manto do animal envolve essa partícula em uma camada de células epidérmicas que produzem sobre ela várias camadas de nácar, tá? Originando assim a pérola, né? O processo de fabricação de uma pérola pela ostra demora em média 3 anos e geralmente elas são retiradas com 12 milímetros de diâmetro. Então, mostrando aqui a pérola, né? A famosa pérola, tá certo? E note que não é tão fácil assim de se produzir uma pérola dessa, né? Então, olha só, o corpo estranho, certo? Ele vai adentrar aqui na camada do manto, ó, tá? Lembre-se, note aqui que ele está entre a camada nacarata, né, e o manto, tá? Então, a partícula estranha, o grãozinho, né, acaba sendo aqui meio que aderida à parede do manto e aí acaba que ela é englobada pelo manto. Ao ser englobada, tá? Células epidérmicas aqui, ó, são depositadas sobre a partícula, que vão dando uma certa consistência, uma dureza, né? Brilho, tá certo? Para essa partícula, e aí depois o animal acaba aqui empurrando essa partícula, né? Saindo aí pela pele do animal, pela carne do animal, e depois de algum tempo, se você abrir a concha de uma ostra, você pode encontrar uma pérola, tá certo? Interessante, né? Bom, vamos ver aqui um vídeo sobre a formação aqui das pérolas. Olha só. Interessante aí, né? A formação da pérola aí. Legal, legal. Bom, sistema respiratório. Os moluscos apresentam 3 superfícies respiratórias diferentes, né? Eles podem respirar por brânquias, podem respirar por pulmões e podem respirar pela pele, tá? Os moluscos branquiais, a maioria são moluscos aquáticos, né? Então, os polvos, lulas, as lesmas do mar, diversos moluscos aquáticos aí vão respirar por brânquias. Pulmonar, nós temos algumas espécies de caracóis e a respiração cutânea, que é pela pele, tá? As trocas gasosas vão ser realizadas através da pele. Nós temos algumas lesmas terrestres e alguns caramujos, né? Bom, aqui é mostrando o poro respiratório, que é o local aqui onde vai acontecer essas trocas gasosas aqui,
tá? Do molusco terrestre, né? No caso, que ele fica exatamente aqui acoplado no local entre a concha e o pé musculoso, tá certo? Então, fica exatamente aqui a localização desse polo respiratório. Bom, o sistema circulatório, novidade aí nos moluscos, né? Foi a primeira vez no mundo animal que surgiu sangue, tá? E o transporte de nutrientes e oxigênio a todas as células do corpo e recolhimento do gás carbônico e de resíduos metabólicos. Então, tudo isso aqui é realizado por esse sistema circulatório aqui. Gleison, até então, nós não tínhamos falado de sangue, né? Nos grupos anteriores, a moluscos, nenhum deles a gente falou de sangue nem de sistema circulatório, tá certo? Mas a partir de moluscos, né, os animais já passam a ter aqui, né, sistema circulatório, sangue circulando, coração, certo? Em cavidades pericárdicas. São novidades aqui que surgiram no grupo dos moluscos, tá? Em cefalópodes, o sistema circulatório ele é fechado. Gleison, o que é um sistema circulatório fechado? É aquele que o sangue circula por dentro de vasos, né? De vasos sanguíneos, tá? E nas demais classes, tá? O sistema circulatório ele é aberto, ou seja, lacunar, tá certo? O coração é localizado em uma cavidade chamada cavidade pericárdica, tá? Mais ou menos por aqui, tá? E eles têm aqui a presença de hemocianina, que é o pigmento, né, sanguíneo aqui desses animais. Por exemplo, nos mamíferos o pigmento é a hemoglobina, tá? Que apresenta sais de ferro em sua composição. Nos moluscos eu tenho a hemocianina, que dá uma coloração meio que azulada, tá? E apresentam sais de cobre, tá? Em sua composição. Ou seja, são animais de sangue azul, né, Gleison? Exatamente. Aqui é mostrando o coração, a cavidade pericárdica aqui, ó, né? Local onde o coração está conectado, está guardado, tá? Aqui algumas hemocelas, tá? Porque assim, alguns moluscos eles apresentam aqui hemolinfa, né? Que está, no caso, conectado com as hemocelas, né? Aí por isso que eu tenho uma hemolinfa, tá? Mas alguns moluscos eles têm exatamente, né? O que tem o sangue azul, eles vão ter a hemocianina aí como pigmento, tá certo? Bom, sistema excretor, eu tenho aqui o surgimento de metanefrídeos, estruturas aí que vão remover, né, a sujeira, né, os excretas do corpo desses animais, tá? As aberturas ciliadas retiram as excretas, né, as excreções da cavidade pericárdica, eliminando-as do corpo por meio de poros excretores que abrem na cavidade do manto, que se abrem na cavidade do manto. Então é assim que eles eliminam os resíduos metabólicos, né, do corpo desses animais. E o sistema nervoso, pessoal, ele é um sistema nervoso ganglionar, tá? Surgiu aqui gânglios espalhados aí, né, nas três partes do corpo, gânglios cerebrais localizados na cabeça, gânglios pedais localizados no pé e gânglios viscerais localizados aí no saco visceral, nos órgãos do saco visceral. A gente viu aí nos grupos anteriores que o sistema nervoso eles eram formados por cordões nervosos, né? Um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral. Mas aqui em moluscos não. A gente tem aqui gânglios, tá bom? Os gânglios cerebrais localizados aqui na cabeça, né? Gânglios pedais aqui no pé, inclusive os gânglios pedais, eles conseguem sentir vibrações, né? Quando um molusco gastrópode, por exemplo, ele está deslizando em uma superfície plana, óbvio, e aí acaba que ele consegue sentir tudo que está acontecendo aí, onde ele está passando, né? Ou seja, os gânglios pedais dão essa característica, né? Para que eles possam sentir, tá bom? Bom, e a reprodução dos moluscos, né? Os moluscos eles apresentam reprodução sexuada, tá certo? Desenvolvimento direto no caracol de jardim, ou seja, não tem estágio larval, né? E outras espécies têm desenvolvimento indireto. Quando o desenvolvimento é indireto, Gleison, eu tenho aí larvas, né? Estágio larval ou estágio larvar, tá certo? Então, assim, na maioria dos bivalves, por exemplo, ocorre fecundação externa com desenvolvimento indireto. E aí, eu tenho aqui a formação de duas larvas. Eu tenho uma larva chamada trocófora, né, que é esse estágio aqui, e posso ter também um outro estágio chamado Veliger, tá? Então são as larvas aí que são encontradas, né, nos desenvolvimentos indiretos de alguns moluscos.
Nos cefalópodes, né, eles são dioicos, tá? Então, assim, tem o polvo macho, o polvo fêmea, tá? E o macho, ele usa um tentáculo especializado para colocar um pacote de espermatozoides na cavidade do mando da fêmea, tá certo? Ou seja, ele vai estar realizando aqui uma fecundação interna, tá bom? Aqui são ovos aqui de polvo, né? Os polvozinhos aqui que vão sair. E eu vou mostrar para vocês agora, né, o nascimento dos polvos. Olha só. Olha só que lindo, os polvozinhos aí nascendo dos ovos, ó, saindo dos ovos. Que lindos, né, pessoal? Olha só. Massa, né? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Obrigado aí, tá, pela atenção e até a próxima. Valeu, se cuidem!